Boa noite, pessoal do YouTube. Seja bem-vindo a mais uma live. Hoje vamos falar sobre o livro Deixe-me Apresentar Você, da Thalita Pereira. Hoje a gente vai falar sobre o capítulo 5. Vamos dar início. Exatamente. Quer dar boa noite, pessoal do YouTube, Elaine? Boa noite aos seguidores da Ângela. É um prazer estar aqui pela primeira vez. Eu sou Elaine, eu sou também psicanalista, assim como a Ângela. E nós estamos aqui em busca de ajudar vocês, de dar o nosso melhor, para que vocês possam entender um pouquinho desse mundo, né, da psicanálise. E hoje é um tema bem interessante. A gente vai falar sobre como transformar a sua mente, a sua vida, através das atitudes, as mudanças que nós vamos ter, né, ante a vida, através da atitude. E não esperar, né, o momento propício, o melhor momento para a gente começar a fazer o que precisa ser feito. Porque muita gente, eu vou dar logo uma introduçãozinha aqui, tá, Ângela? Dá licença. Pode ficar à vontade. Muita gente espera o momento certo, o momento propício, sempre para começar algum projeto, alguma coisa. Porém, todavia, entretanto, esse momento às vezes não chega. E se a gente não começa a colocar para frente, não vai acontecer mesmo. Sua transmissão acho que caiu, Ângela. Eu não estou te vendo mais lá no YouTube. Então, Voltou? você está aparecendo para mim, só que está travando um pouquinho a sua fala. Agora Mas eu sua estou te imagem vendo. está... Então, Eu estou te vendo. ok. Comece hoje a sua transformação, né, gente? Esse capítulo ele começa com uma passagem da Bíblia, onde Paulo fala em Romanos 7, versículo 15: Não entendo o que faço, pois faço o que não desejo, mas o que odeio, né? Porque tenho o desejo de fazer o bem, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer. Esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Né? E assim, essa passagem ela é muito. Quantas vezes a gente nos agimos dessa forma, né? Às vezes a gente não quer cometer um erro, mas acaba cometendo, mesmo assim. Né? Então, essa passagem da Bíblia ela é bem importante assim, para nós refletir. Porque muitas das vezes a gente quer fazer algo ok, mas às vezes não faz. É como se repetisse um comportamento negativo, né, Elaine? E no livro fala também sobre a genética, né? A genética ela explica a predisposição, mas ela não justifica o seu pecado. Por exemplo, você já parou para pensar que de onde vêm seus defeitos? Muitas das vezes, alguns defeitos são herdados geneticamente aí pelos nossos pais, né? Enfim, são heranças genéticas, físicas, emocionais. Mas aí a predisposição, a genética, ela explica a predisposição, né? Mas ela não justifica o pecado. Então, assim, às vezes a gente, como Paulo falou, né? Eu quero fazer o bem, mas eu acabo fazendo o mal. Mas a partir do momento que você para analisar isso, esse comportamento que você tem, quer fazer o bem, mas faz o mal, a partir do momento que você começa a analisar isso, você consegue mudar, né? Nada impede da gente se transformar quando a gente quer ser transformado por Deus, né? E como que eu consigo ser transformado? Colocando a força, focando o poder de Deus na nossa vida, na nossa própria força. Porque muitas das vezes a gente só foca em nós, né? E a força não vem de nós, ela vem de Deus. Só ter força de vontade não adianta, não é o suficiente
para a gente fazer as mudanças necessárias para as nossas vidas, né? Quantas vezes a gente já tentou cumprir uma meta, um objetivo e a gente fracassou, não conseguiu terminar? Quantas vezes a gente tentou fazer uma dieta e a gente fracassou, não conseguiu terminar, né? Várias frustrações, várias decepções. A força de vontade, ela vai até um certo tempo na nossa vida, né? Mas a partir quando a gente começa a ter uma certa pressão ali na vida, a gente acaba fraquejando. Então, assim, força de vontade não é o suficiente, né? Então, é importante que a gente coloque essa força em Deus mesmo. E se Deus ele sempre atender às nossas expectativas, ele nunca vai ter a oportunidade de superá-las. Então, muitas das vezes a gente só foca no que a gente quer, né? E esquece de ver se realmente essa é a vontade de Deus para a nossa vida. Exatamente. Tem um trecho do livro que ele fala sobre o processo da transformação, né? Sim. O processo da transformação não é fácil. Nem para nós, seres humanos, nem para a natureza. Se você observar, a borboleta ela passa por um processo de transformação, né? E sempre que a gente vai passar por um processo de transformação, a gente tem que saber que vai ser dolorido. Sair da zona de conforto é dolorido. O nome já diz, sair da zona de conforto. Não é confortável, né? É desconfortante você mudar. Não é fácil, o processo de mudança é difícil e nem sempre você vai encontrar apoio das pessoas que você espera que elas apoiem, né? O livro fala também sobre isso, porque a gente, muitas das vezes, nós esperamos o apoio do outro, mas nem sempre vamos ter o apoio das pessoas. E quando a gente está em processo de mudança, de querer algo novo, a gente tem que entender que é você crer naquilo que você, no seu processo, naquilo que você quer mudar e seguir o seu propósito, independente do apoio do outro, né? Decidir, você tem que decidir mudar. Quando a gente decide algo, quando a gente quer uma mudança na nossa vida, o que o outro fala, o que o outro pensa, a opinião do outro, não é que pouco importa. De certa forma, importa, porque a depender de quem está, de quem não está apoiando, a gente sente, né? Mas é importante que você siga aquilo que você acredita, porque lá na frente as pessoas que não te apoiaram provavelmente vão te apoiar. E nesse processo, como a Anja falou no começo, elimine aquilo que você tem de defeituoso. Não é defeito físico, né? É aquela questão que ela falou, genética, alguns defeitos que a gente carrega ao longo da vida, nossos defeitos, né? Então, no processo de mudança, perceba, né, os defeitos que você possa vir a ter, que para você, que te incomoda, e que você sabe que vai afetar no seu processo de mudança, aí cabe a cada um identificar, né? A gente pode citar alguns aqui, mas depende de cada um, né? Identificar aquilo que te incomoda, que incomoda os outros que estão à sua volta e que impedem o seu crescimento, né? Sim, eu gostei no livro tem uma parte que ela fala assim, né? Um defeito, a mulher fofoqueira. Isso aí seria uma qualidade mal usada, porque a mulher fofoqueira é uma pessoa comunicativa, poderia estar usando isso aí para trazer boas novas, ser uma pessoa que, né, traga, que tenha palavras de edificação na sua boca, mas ela acaba usando essa qualidade, né? Esse defeito, essa qualidade acaba virando um defeito porque esse dom de comunicação que ela tem, ela usa para fofoca e não para trazer edificação para a vida das pessoas, né? Então, a partir do momento que você para e analisa de onde vem esses seus defeitos, todo mundo tem defeito, gente, todo mundo. Mas a gente não pode cair naquela frase, né? Ah, eu nasci assim, vou morrer assim. Não é assim? A síndrome de Gabriela. Exatamente. Né? Então, na própria Bíblia, a gente tem vários relatos, né? A força de Paulo não foi suficiente para ele, o mal que ele não desejava, ele fazia, né? E o bem que ele queria fazer, não fazia. Na própria Bíblia, a gente
ver vários relatos, assim, imagino com nós hoje em dia, né, gente? Então, assim, procure mesmo, a Rai. Tem algo que você vê que não é um defeito que não está? Procure melhorar, não vai cair na síndrome de Gabriela, eu nasci assim, vou morrer assim. Não, entendeu? Na própria Bíblia, Deus está dizendo que nunca vamos conseguir mudar certos aspectos sozinhos nessa vida. Sozinhos, não. Né? Então, com a ajuda de Deus, com a força de Deus, a gente consegue sim. Tudo posso naquele que me fortalece, Filipenses 4. Né? Então, a partir do momento que você quer se transformar, você consegue. Né? Mas Com certeza. tem que querer, porque se ficar com o pensamento de eu nasci assim, vou morrer assim, você não vai, você realmente vai morrer assim, né? Não vai É. mudar. Se O você. problema. Tá, conclua, pensei que você tinha Só, parado. só, só essa frase aqui, ó. O problema Pode é que fechar. a gente foca em nós mesmos, né? No que a gente pensa, no que a gente quer fazer e tudo mais. E não é assim que deve acontecer, né? Deus, ele não pode estar sempre suprindo as nossas expectativas, porque senão ele não vai ter oportunidade de superar. Né? Então a gente tem que sempre estar Exatamente. deixando Deus trabalhar, a força de Deus trabalhar por nós. E não por nós, não nós por nós mesmos, que aí a gente não vai conseguir. E muito cuidado, pessoal, com os sentimentos. Tem um texto na Bíblia que diz assim: enganoso é o coração do homem. Se você, nesse processo de mudança, se você for fazer algo pelo que você sente, dificilmente você vai avançar. Sim. Faça o que precisa ser feito sem sentimento. Ah, eu não vou ter sentimento para nada, não. O sentimento continua dentro da gente, independente do que a gente está fazendo. É não se deixar guiar pelo sentimento. Ah, hoje eu acordei sem vontade de fazer tal coisa, determinada coisa. Mas se você tem foco, determinação, tem um propósito, não vá pelo seu sentimento. Vá pelo que você precisa fazer. O que é que eu preciso fazer durante essa semana para alcançar o meu propósito? O que é que eu preciso fazer hoje para alcançar o meu propósito? É aquela velha história do... Eu esqueci o nome agora do passarinho, que ele ia com a gotinha de água, né? Ia pingando na floresta que estava sendo incendiada. Se cada dia você for com uma gotinha, pingando, 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 diariamente, dia a dia, em pouco tempo, em curto prazo ou em longo prazo, a depender do tamanho daquele projeto que você pretende, você com certeza vai chegar lá. O importante é você não se deixar dominar pelo seu sentimento. O sabiá, não foi? Agora veio da minha mente, acho que foi o sabiá. É não se deixar levar pelo que você sente. As emoções, elas nos enganam. Né? A gente que estuda a psicanálise sabe muito bem disso. Que se você... Vou dar um exemplo simples. Você tem a opção de ficar dormindo até mais tarde ou não. Obviamente, seu cérebro vai querer que você durma até mais tarde. Ele vai dizer, para quê? Você vai levantar. Não levante não, durma mais um pouquinho. Aí você fica ali no soneca o tempo inteiro. Por quê? O seu cérebro quer que você descanse. Mas você tem que vencer. É um exemplo que eu estou dando, mas existem outros. Então, você tem que não ir pelo que você está sentindo, mas fazer aquilo que precisa ser feito, né? E nesse processo de mudança, de transformação, a gente precisa realmente ter foco, disciplina e determinação para alcançar aquilo que a gente quer, né? Exatamente. Em Filipenses 4 fala: firmem seus pensamentos naquilo que é verdadeiro, bom e direito, né? Pensamento, a gente pensa às vezes que a gente foca muito nas dificuldades da vida, né? Então, assim, firme seus pensamentos naquilo que é verdadeiro, que é bom, que é direito. Na própria Bíblia fala. Então, isso Exatamente. no dia a dia, gente, o processo, para você conseguir, você tem que focar ali, não nas dificuldades, mas nas coisas boas. Concentre o seu propósito ali nas coisas boas da vida, porque a dificuldade sempre vai vir. E aí, se você foca nas dificuldades, nos problemas, vai desistir fácil. Com Né? certeza. Seja a pessoa que procure solução para os seus problemas. Né? Então, Exatamente. isso faz toda a diferença aí. Nos momentos ruins da nossa vida, a gente tem que lembrar de Romanos 8:28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus.
todas as coisas, as boas e as ruins. Então, muitas das vezes a gente está no processo ali de autoconhecimento, de cura, né, um objetivo que seja. Acontece algo ruim, aí já desanima, já é motivo para parar. Mas não, às vezes isso é algo que sirva de aprendizado para você se dar bem lá na frente e tudo mais, né? Então, foque, concentre nas coisas boas da vida e seja a pessoa que procure solução para o problema, não a pessoa que procure problema para a solução, né? Exatamente. Sempre ocupe a sua mente de bons pensamentos. Sim. E evite pessoas que têm maus pensamentos para a sua convivência. Independente do grau de parentesco, evite. Se for uma pessoa muito próxima, evite conversar. Se a pessoa vier com um pensamento negativo e dizer, ó, fulano, ó, ciclano, não dá. Esse pensamento aí comigo não bate. Porque se a gente for deixando as pessoas com os maus pensamentos ali dia a dia, minando, falando, a gente vai acabar absorvendo. Então, nesse processo de mudança, evite tanto ter maus pensamentos, pensamentos negativos, como pessoas negativas, porque, infelizmente, essas pessoas existem, e elas vão surgir a todo momento. Sempre vai ter alguém que vai dizer, para que isso tudo? Para que você continue, por que você continua insistindo nisso? Então, evite esse tipo de pensamento e de pessoas negativas, né? Mesmo que convivam com você, você não é obrigado a ouvir aquilo que você não quer, né? Ninguém é obrigado a ouvir aquilo que não quer. Exatamente. Por mais que as circunstâncias digam não, né? Sempre lute pelo sim. Por mais que você escuta pessoas falando que você não vai conseguir, o que você quer, que você não é capaz, ou até mesmo você mesmo tem alguma opinião negativa sobre você, uma crença limitante, né? Que te limita aí de conseguir algo, conseguir um objetivo. Por mais que tenha pensamentos de não, por mais que escuta o não, sempre lute pelo sim. Entende? Foque no progresso, não na perfeição. As pessoas hoje em dia se cobram muito para atingir a perfeição. A perfeição não existe. Exatamente. Dê o seu melhor. Dê o seu melhor. Agora, ser perfeito, você vai se frustrar, porque ela não existe. Né? E Deus não espera que a gente seja perfeito. Ele já conhece as nossas Deus sabe, imperfeições. né? Exatamente, né? Exatamente. Então, isso tanto na vida profissional, pessoal, enfim. Dê o seu melhor, todos os dias. Às vezes, hoje, o seu melhor não é 100% como você queria, mas é 50%. O seu melhor hoje foi 50% e você fez. Não deixe de fazer por causa disso, né? E é um processo, aprecie o processo, é um degrau de cada vez. Não adianta querer começar hoje e achar que já vai acontecer, não vai. As pessoas se frustram muito porque acham que as coisas acontecem do dia para a noite, né? Então é importante apreciar o processo e não querer ser perfeito, né? E é importante a gente trabalhar isso também. Os nossos traumas, as nossas dores, feridas, elas não surgiram do dia para a noite. Como que você vai querer que elas desapareçam do nada? Não vai. Exatamente. É um processo, é lento, é dolorido às vezes. Mas no fim vai ser libertador, né, Elaine? Exatamente. Hoje nós vivemos uma geração viciada no instantâneo, né? Em todas as áreas. Que querem as coisas muito rápido, porque elas foram acostumadas a ter tudo muito rápido, muito fácil, né? Sim. Com o avanço da tecnologia, está tudo muito assim. Então, até no processo de uma transformação, de uma mentalidade, as pessoas querem que a mentalidade mude da noite para o dia, e não é assim, gente. Como a Angela falou, existem traumas que vêm da infância, existem traumas que a gente carrega durante 20, 30, 40, 50, 60 anos. Como é que um trauma de 30, 40, 50 anos vai ser transformado em um ano, em 6 meses? Até na terapia mesmo, a gente observa que as pessoas querem o resultado rápido, mas não é assim. Cada semana é uma mudança, é uma renovação, é uma conversa, é um tratamento mesmo. É um tratamento mental, né? Não é um tratamento medicamentoso, mas é um tratamento mental. Então, é uma mudança que é feita aos poucos.
E as pessoas, às vezes, até na terapia mesmo, elas querem resultado rápido. Mas como é que você tem um trauma que você sofreu na sua infância? Você passou a vida inteira carregando aquilo com você. E você quer que isso se transforme da noite para o dia. Não tem como, é impossível. Né? Sim. E aí muitas pessoas se frustram diante das situações que surgem, diante dos desafios. Começa em um trabalho, com um ano já não quer mais, já troca de emprego. Começa em um relacionamento, daqui a pouco não quer mais investir naquele relacionamento, termina. Casamento hoje, gente, está uma coisa descartável, as pessoas casam e separam por qualquer coisa. Ninguém luta mais por um casamento, não se fala mais disso, né? As mulheres que lutam, não é lutar, gente, para ficar sofrendo, apanhando, não. É lutar por coisas que dá para lutar. E as pessoas hoje, elas não querem mais. Ah, se terminar comigo, tem outra que quer. Mas aí, quando você vai passando de relacionamento em relacionamento, você vai de frustração em frustração, e ali você vai adquirindo doenças psíquicas, né? Porque você não vai achar ninguém perfeito. Não existe ninguém perfeito, né? Nem você que está assistindo a gente não é perfeito. Exatamente. Então, como é que você quer que o outro seja perfeito? Ensine. Já que você quer que a pessoa seja de um jeito que você acha que é o melhor, ensine, vá ajustando, vá trabalhando. Ouça casais que têm 30, 20 anos de casado. Pergunte a essa mulher, esse homem, o que foi que você fez? Como é que você conseguiu chegar até aqui? Aprenda com os mais velhos. Né? Aprenda com pessoas que têm mais tempo na estrada que você. Né? Procure mentores, pessoas que já passaram, já trilharam aquele caminho que você trilhou. Não é vergonhoso aprender. Tem gente que tem dificuldade, que cria, né, barreira, cria dificuldade para tudo. Mas a vida é um eterno aprendizado. E quem não quiser entrar nessa jornada da vida, que é um processo, o nascer é um processo, o crescer é um processo. Deus criou a gente assim. Nada, você vai encontrar nada na natureza que é assim. Não. Não existe nada na natureza assim. Tudo tem um processo. Tem um processo do plantio, tem um processo da colheita. Tudo gira ali, né? O sol, todos os dias ele nasce, se põe. A lua, tudo tem o seu processo. Mas nós somos imediatistas, queremos tudo rapidamente. Não, tem que ser... Não, gente. E aprecie a sua jornada, né? Cada falha, cada erro. Hoje eu estava conversando com a Ângela mais cedo. Alguns, não é erros, né? Mas algumas coisas que a gente cometeu durante esse processo, não deixa de ser erro. Ângela, a partir do próximo evento, a partir do próximo projeto, a gente não vai fazer mais assim, porque não deu certo. Exatamente. Mas por que a gente identificou que não deu certo? Porque a gente tentou, né? Sim. E a gente aprendeu, né? Com erro. Então, a gente não... Isso. A gente não parou. Pode continuar. As pessoas começam e não querem terminar, porque chega no meio do caminho, encontra uma barreira, para. Então não é assim, né? Quando a coisa começa a apertar, né? Aí que entra aquela parte que eu falei, né? Que a força não depende só da força de vontade, não. Porque se você depender só da força de vontade, você vai chegar na hora que a coisa apertar, você... Então, assim, igual a Elaine deu o exemplo, né? A gente fez um evento, tá fazendo o segundo. Alguns erros que a gente cometeu no primeiro, a gente não desistiu lá, não. A gente pegou esses erros aqui, ó, e faz dar certo aqui, aprende com eles, aprecia o processo. As coisas não acontecem do dia para a noite, é uma escada, né? Então, ao longo da sua jornada, vai acontecer coisas que você não vai ser legal, mas você não precisa desistir. Use isso para te fortalecer mais, né? Aprende com isso para você chegar onde você quer chegar na sua vida. Os processos, eles são necessários. São necessários. Se você pula o processo, não vai dar certo. Entendeu? E digo mais, né? O livro fala que os processos são necessários. Digo mais, a beleza em cada um deles. E seja paciente consigo mesmo. Ou seja, né? A gente tem que ser a nossa maior encorajadora. A gente não tem que esperar que o outro elogie, que o outro impulsione. Não, você tem que ser sua maior encorajadora. Você tem que olhar no espelho e falar que você é capaz, que você consegue.
Entendeu? Se você não se encoraja, não vai para frente, né? Então, assim, é importante você começar a trabalhar isso na sua mente. Qual que é os pensamentos que você tem sobre você mesmo? É positivo? É que você é capaz? É que você vai conseguir? Que você tem valor? Quais os pensamentos que você tem falado para você mesmo, né? Ou é pensamentos de incapacidade, de não vou conseguir, eu sou menor que todo mundo, eu sou incapaz? Porque isso faz toda a diferença. Você só consegue alcançar algo a partir do momento que você acredita primeiro que você vai conseguir, né? Você é a sua maior encorajadora. Enfim, acho que nossa live está chegando ao fim, né, Elaine? Tem mais alguma coisa para falar? Como a Ângela falou, use os erros, né, a seu favor. Como a Ângela falou, eu falei um pouquinho, depois ela completou, e eu quero fechar esse assunto com vocês aqui. A gente errou no primeiro evento, a gente já corrigiu nesse. Com certeza vai ter erro. Aí no terceiro a gente já vai corrigir. E assim a gente vai crescendo de degrau em degrau. Quando chegar em um determinado momento, a gente já vai estar expert. Os erros serão micros, mínimos. Exatamente. Mas eles sempre existirão, né? Sempre, quando você sobe, quando você vai subindo de degrau, as coisas vão mudando. Os seus ideais vão mudando, a forma como você trabalha vai mudando. Então, à medida que você cresce, novos desafios vão surgindo. Então, é colocar realmente, né? Pegar o erro e dizer, não, errei. Vou usar ele ao meu favor. E aí, lá na frente, você vai dizer, pô, que bom que eu errei, né? Porque agora eu aprendi com o meu erro. E também aprender com o erro. E não adianta de nada você errar, colocar no bolso, dizer, poxa, que pena, errei, que chato, né? E não fazer nada com isso, não. Errou, aprendi com o meu erro, beleza, mas não vou errar mais. No próximo já vai ser diferente, né? Aprender com o erro. Exatamente. Tem muita gente que tem dificuldade de aprender com os erros. E teve, na verdade, ela teve um texto, né, do livro que ela escreveu assim: eu finalizo hoje essa live com essa frase, e gravem bem essa frase: faça das dificuldades a ponte para o seu sucesso, né? Então, perceba que ninguém mesmo chegou a lugar nenhum sem ter passado por dificuldades. Até o próprio Cristo, Filho de Deus, santo, reto, justo, sem pecado, ele passou por dificuldades, e não foram poucas. Foi do começo do seu ministério ao fim, mas ele fez das dificuldades a ponte para o sucesso. Ele tinha um objetivo, ele tinha um alvo, e ele foi até o fim. Então, a frase que eu deixo para você nessa live hoje é: faça a dificuldade uma ponte para o seu sucesso. Não pare, continue, persista, insista. Se você sabe que aquilo que você está fazendo é o certo, é o seu propósito, por que desistir, né? Insista e lá na frente você vai dizer, nossa, valeu a pena. Exatamente. Seja sua maior encorajadora. Pode fechar. Gente, para finalizar, vamos falar do nosso evento, né? Que a gente vai ter terça-feira às 19 horas. Vou deixar aqui para o YouTube, na descrição, link para o grupo do WhatsApp. É um evento gratuito, tá, gente? A gente vai falar sobre crenças limitantes, né? E entre no grupo, vai assistir somente quem estiver no grupo, que é por lá que a gente vai mandar o link, né, do evento. Então, já entra no grupo e eu te espero lá. Pessoal do Instagram também. Tá bom. Tá bom? Dia 4, beijo. Às 19 horas, espero vocês. Fique com Deus. Elaine, obrigada. Mais uma para conta. A gente se vê na quarta-feira que vem, né? Abraço. Tchau. Na quarta-feira que vem. Exatamente. Não, segunda. Quarta e sexta, lembra? Tchau. Tchau.